avó dedicada cuida de neto paralítico por 28 anos, mas sua descoberta chocante mudou tudo. Helena sempre foi a mulher forte da família, com um coração enorme e mãos calejadas. Ela dedicou sua vida a cuidar de Gabriel, seu neto, que ficou paralisado após um trágico acidente que todos se recusavam a discutir. Eles moravam em uma pequena cidade cercada por montanhas imensas e florestas densas, um lugar que poderia parecer tranquilo, mas que escondia segredos profundos e sombrios. A rotina que construíram era um entrelaçamento de amor e sacrifício, mas havia um peso na casa, um silêncio que pesava como uma tempestade prestes a eclodir. Cada dia começava com o canto dos pássaros e o aroma do café fresco. Helena acordava cedo e ia ao quarto de Gabriel, um jovem preso em um corpo que não respondia. O amor que ela sentia por ele era incondicional, um amor que transcendeu as barreiras do apoio físico e emocional. No entanto, cada dia também trazia uma memória dolorosa, lembranças de risos e jogos que agora pareciam tão distantes, tão inacessíveis. A casa deles guardava histórias. Helena sempre se lembrou do riso de Gabriel antes do acidente, as noites em que contavam histórias e faziam planos para o futuro. Mas havia algo na história da família que ela não se atrevia a discutir. Algo que estava além da dor física de Gabriel. Algo que sentiria como um golpe profundo, um segredo enterrado. Certa manhã, enquanto organizava o antigo baú de memórias da família no sótão, Helena se deparou com uma caixa pequena, empoeirada e esquecida. Seu coração disparou quando ela a abriu. Dentro encontrou uma carta amarelada, escrita em uma letra que reconheceu imediatamente a caligrafia de seu falecido marido. O que estava escondido lá dentro? Com as mãos trêmulas, Helena começou a ler. As palavras dançavam na sua frente, revelando uma verdade que a deixou paralisada. A condição de Gabriel não era um acidente, mas uma tragédia provocada por alguém da própria família. Uma traição que transformou tudo. A dor da descoberta foi como um golpe no estômago. Ela quase não conseguiu respirar. O que fazer agora? Confrontar a traição ou proteger a imagem da família que todos lutaram tão duro para manter? O silêncio da casa tornou-se ensurdecedor, como se as paredes soubessem do que havia sido revelado e seguissem, ouvindo cada tremor de seu coração. As memórias de Gabriel passaram a se misturar com uma nova realidade, e incertezas começaram a crescer dentro dela como ervas daninhas. Será que ao abrir essa caixa de segredos, ela estava prestes a destruir tudo que havia construído? A dor de ter perdido um neto por causa de outro, o que isso significaria para Gabriel? A bruma da dúvida envolvia sua mente. Cada decisão a pressionava, como se o tempo estivesse correndo enquanto ela se debatia entre o amor e a dor. Cuidar de Gabriel a havia moldado. Agora a questão era: quem ela era se a verdade viesse à tona? A história de Helena e Gabriel, envolta em amor e segredos, estava apenas começando a se desenrolar, e cada escolha feita poderia redefinir suas vidas para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível,
Preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Helena parou, a carta ainda nas mãos, o peso da verdade esmagando seu peito. O silêncio não era mais seu aliado. Ele se tornara um eco de seus pensamentos conturbados. O que ela deveria fazer? O horror da revelação subia como uma onda, ameaçando arrastá-la para baixo. Gabriel. Ele merecia saber? E se o que fora revelado acabasse com o pouco que restava da sua família? Nesse momento, o relógio na parede com seu tic-tac constante parecia acelerar. Com um impulso frenético, ela decidiu descer ao quarto de Gabriel. O leve tilintar de câmara de oxigênio e a luz suave eram os únicos sinais de vida naquele espaço. Ele parecia tão tranquilo, tão inocente. Seu rosto, pacífico em contraste com as tempestades internas de Helena, provocou um nó em sua garganta. Um misto de amor e arrependimento a invadiu, mas ela também sabia que essa descoberta poderia mudar tudo, poderia destruir a vida que haviam construído. Mas antes que ela pudesse tomar uma decisão, um barulho interrompeu seus pensamentos. O telefone tocou insistentemente. Helena se virou, um arrepio percorrendo sua espinha. Era uma chamada que ela não esperava. Com as mãos trêmulas, ela atendeu. A voz do outro lado era rasgada pela preocupação. Helena, você precisa vir rápido. Algo aconteceu com Gabriel. As palavras cortaram como faca. O que poderia ter acontecido? Com o coração disparado, ela saiu correndo. O pânico a guiando. Naquele instante, todos os segredos e medos pareciam convergir como um vendaval. Cada passo era uma luta, uma correria para não deixar as sombras do passado dominarem o presente. Ao chegar ao hospital, o cheiro de antisepsia e o som de máquinas preenchiam o ar. A recepção estava cheia, mas nada importava além. De Gabriel. Onde ele está? Helena perguntou, a voz quase implorando. A enfermeira apontou para outra sala e, sem pensar duas vezes, ela entrou. A cena era surreal. Gabriel estava consciente, mas seus olhos estavam cheios de uma angústia que ela nunca tinha visto antes. Ao lado dele, um jovem desconhecido a fitava com intensidade. O coração de Helena acelerou. Ele tinha um ar familiar, mas por que estava ali? Eles descobriram algo, vovó. Gabriel gaguejou, sua voz trêmula. Aquele acidente não foi acidental. Helena congelou. O que ele queria dizer? O jovem se aproximou, sua expressão era grave. Tia Helena, sou eu, Daniel, o irmão de Gabriel. Você precisa saber, não foi só um acidente. É mais complicado do que você imagina.
a revelação cortou como um raio. Helena olhou para Daniel, a memória fragmentada de um filho perdido em um passado que ela se esforçava para esquecer. Ela não tinha ideia de que ele estava ali, bem diante dela. Ele era um fantasma da dor, um número a mais em seu caderno de tragédias. Gabriel, o que você quer dizer? Helena perguntou, angustiada. O rosto de Gabriel estava pálido, mas havia uma determinação em seus olhos. Eu tenho lembranças que não entendo, e Daniel sabe mais do que pensa. Antes que pudesse protestar, Helena sentiu o chão tremer sob seus pés. As palavras de Gabriel explodiram em sua mente, enquanto perguntava o que mais ele poderia ter para revelar. Se o acidente tivesse outra camada, se a traição fosse ainda mais profunda, o que ela realmente conhecia sobre sua própria família? A tensão era palpável, como um fio prestes a romper. As luzes do hospital piscavam e a incerteza pairava no ar. O que mais estava escondido nas sombras? O que essas revelações assustadoras significavam para eles? No fundo de seu ser, Helena sabia que a vida deles nunca mais seria a mesma. E naquele emaranhado de segredos e revelações, ela só conseguia pensar: quem realmente era seu neto? E qual era o papel de Daniel nessa trama devastadora? Helena estava em choque. As palavras de Gabriel a atravessaram como uma faca. Um irmão? Daniel? Como isso era possível? A angústia era palpável e a confusão a envolvia como um nevoeiro denso. Ela olhou para o rosto de Gabriel, que parecia lutar contra algum tipo de dor interna. Aquela revelação trouxe à tona uma onda de emoção, misturando medo e raiva. Por que você nunca mencionou isso antes, Gabriel? A voz dela veio baixa, quase como um sussurro. Gabriel balançou a cabeça, os olhos cheios de confusão. Eu não achava que sabia. Até que hoje, algo mudou. Ele se virou para Daniel, que agora parecia nervoso, as mãos suadas sobre o lençol. O vazio na cabeça de Helena só aumentava. O que mais estava escondido? Daniel, o que você sabe? O que aconteceu? Helena se pressionou contra a parede, como se o peso do mundo estivesse em seu peito. Ela precisava de respostas, e rápido. Eu fui um dos primeiros a chegar no acidente, Daniel disse, as palavras saindo rapidamente. Naquela noite, algo aconteceu. Eu vi a verdade. E não era o que todos pensaram. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Eu escondi isso por tanto tempo, com medo de que isso destruísse tudo. O que poderia destruir tudo? A tensão no ar parecia elétrica. Helena não sabia o que pensar, mas então algo no olhar de Daniel chamou sua atenção. Era um olhar de culpa. Uma mão trêmula apontou para a janela, como se algo lá fora trouxesse uma verdade ainda maior. O que ele queria dizer? Antes que pudesse perguntar, um grito ecoou pelos corredores, cortando a tensão como cristal se partindo. Uma enfermeira correu, e logo um médico muito pálido entrou na sala. Precisamos de mais ajuda. O estado do paciente está se deteriorando rapidamente. O médico não olhou para eles e saía apressado, como se o próprio tempo estivesse correndo contra ele. O pânico cresceu. O que está acontecendo? Helena gritou. Gabriel tinha o rosto pálido, quase
White e os olhos se desfocando. Seu corpo começou a sacudir de forma involuntária. Gabriel, ela correu até ele, pegando a mão dele em um aperto desesperado. Fique comigo! Mas nesse momento, Daniel falou, sua voz tensa. Ele está se lembrando, Helena. Ele não está só. A consciência dele está lutando para mostrar a verdade. Precisamos dar a ele tempo. E ali, enquanto a pressão aumentava, o olhar de Gabriel subitamente se iluminou. Ele sussurrou. A verdade está em mim. Helena sentiu seu coração parar. O que você quer dizer com isso? Os olhos dele estavam fervilhando de emoção. Eu vi o acidente, vovó. Eu vi quem fez isso. O rosto de Daniel palideceu ainda mais e o horror tomou conta da sala. Antes que pudesse processar tudo, as máquinas começaram a apitar e um grupo de médicos e enfermeiros entrou em cena. As vozes deles eram uma cacofonia de ordens e preocupações. O som se intensificou enquanto Helena lutava contra a onda de pânico. O que Gabriel sabia? E por que Daniel estava tão pálido, tão silencioso? Então, em meio a toda a confusão, Helena escutou um nome sendo murmurado. Algo que a paralisou na hora. Paulo. Um nome do passado. Um eco de velhas memórias que ela se esforçou para esquecer, mas que agora voltava com força total. Paulo? Quem é Paulo? Um nó se formou em sua garganta. O que isso tinha a ver com... O que aconteceu com Gabriel? O ar na sala estava tão pesado que parecia que o tempo parou. As palavras de Gabriel ressoavam na cabeça dela, e a cena parecia um pesadelo vindo à tona. O que mais viria? Com os olhos fixos em Gabriel e Daniel, Helena sentiu sua vida mudar para sempre. O que a verdade revelaria? E quando a fumaça do caos se dissipasse, o que restaria dela, da família e do amor que fez tudo isso valer a pena? Helena estava em choque. As palavras de Gabriel a atravessaram como uma faca. Um irmão? Daniel? Como isso era possível? A angústia era palpável e a confusão a envolvia como um nevoeiro denso. Ela olhou para o rosto de Gabriel, que parecia lutar contra algum tipo de dor interna. Aquela revelação trouxe à tona uma onda de emoção, misturando medo e raiva. Por que você nunca mencionou isso antes, Gabriel? A voz dela veio baixa, quase como um sussurro. Gabriel balançou a cabeça, os olhos cheios de confusão. Eu não achava que sabia até que hoje algo mudou. Ele se virou para Daniel, que agora parecia nervoso, as mãos suadas sobre o lençol. O vazio na cabeça de Helena só aumentava. Que mais estava escondido? Daniel, o que você sabe? O que aconteceu? Helena se pressionou contra a parede, como se o peso do mundo estivesse em seu peito. Ela precisava de respostas e rápido. Eu fui um dos primeiros a chegar no acidente, Daniel disse, as palavras saindo rapidamente. Naquela noite, algo aconteceu. Eu vi a verdade, e não era o que todos pensaram. Os olhos dele se encherem de lágrimas. Eu escondi isso por tanto tempo, com medo de que isso destruísse tudo. O que poderia destruir tudo? A tensão no ar parecia elétrica. Helena não sabia o que pensar. Mas então, algo no olhar de Daniel chamou sua atenção.
Era um olhar de culpa. Uma mão trêmula apontou para a janela, como se algo lá fora trouxesse uma verdade ainda maior. O que ele queria dizer? Antes que pudesse perguntar. Um grito ecoou pelos corredores, cortando a tensão como cristal se partindo. Uma enfermeira correu e logo um médico, muito pálido, entrou na sala. Precisamos de mais ajuda. O estado do paciente está se deteriorando rapidamente. O médico não olhou para eles e saía apressado, como se o próprio tempo estivesse correndo contra ele. O pânico cresceu. "O que está acontecendo?" Helena gritou. Gabriel tinha o rosto pálido, quase branco, e os olhos se desfocando. Seu corpo começou a sacudir de forma involuntária. "Gabriel!" Ela correu até ele, pegando a mão dele em um aperto desesperado. "Fique comigo!" Mas nesse momento, Daniel falou, sua voz tensa. "Ele está se lembrando, Helena. Ele não está só. Eu vi quem fez isso." O rosto de Daniel palideceu ainda mais e o horror tomou conta da sala. Antes que pudesse processar tudo, as máquinas começaram a apitar e um grupo de médicos e enfermeiros entrou em cena. As vozes deles eram uma cacofonia de ordens e preocupações. O som se intensificou enquanto Helena lutava contra a onda de pânico. O que Gabriel sabia? E por que Daniel estava tão pálido, tão silencioso? Então, em meio a toda a confusão, Helena escutou um nome sendo murmurado. Algo que a paralisou na hora. Paulo. Um nome do passado. Um eco de velhas memórias que ela se esforçou para esquecer, mas que agora voltava com força total. Paulo? Quem é Paulo? Um nó se formou em sua garganta. O que isso tinha a ver com o que aconteceu com Gabriel? O ar na sala estava tão pesado que parecia que o tempo parou. As palavras de Gabriel ressoavam na cabeça dela e a cena parecia um pesadelo vindo à tona. O que mais viria, então? Em um instante congelado, a porta se abriu com um estrondo e uma figura conhecida entrou. Paulo. Ele estava ali, tão inesperadamente, com um olhar de desespero nos olhos. O peso da dúvida e a confusão de Helena explodiram. "Paulo!" A palavra saiu como um sussurro, cheia de incredulidade. "O que você está fazendo aqui?" "Helena, você não entende. Eu nunca sumi. Eu estive perto, o tempo todo." As palavras dele caíram pesadas no ar, mudando tudo. Gabriel, o acidente, a traição. Tudo que Helena pensava que sabia desmoronou em um único instante. "Você é o responsável, não é?" A voz de Helena tremia de raiva e dor. "Você foi o que causou essa tragédia." Os olhos de Paulo estavam cheios de remorso. Não era assim. Não era para acabar dessa forma. Ele hesitou. "Eu tinha que proteger a nossa família. Proteger Gabriel." O coração de Helena disparou. Proteger? Que isso significava? As memórias de noites tranquilas, risos entre eles. Tudo começou a se misturar com aquele novo terror. E com um simples movimento, o mundo dela estava em ruínas. "Você não pode ser sério!" A gritaria da sala chamou a atenção. Os médicos se apressaram. "Gabriel, aguente firme!" Uma enfermeira gritou, sem perceber que a verdade da vida deles estava exposta. Helena olhou para Gabriel, que estava à beira de desmaiar, mas seus olhos ainda brilhavam com uma determinação feroz.
Vovó, eu sei o que realmente aconteceu. Ele sussurrou, quase inaudível. E isso envolve Paulo e você também. A sala ficou em silêncio. A tensão se solidificou no ar. Helena ficou congelada. O que mais estava escondido? Que outras verdades sombrias surgiriam desse pesadelo? O futuro que se desenhava diante dela agora parecia mais obscuro do que nunca. O ar estava pesado. Helena estava paralisada. As palavras de Gabriel, a presença de Paulo, tudo se misturava em um caldeirão de desespero. Ela olhou para o filho que tinha perdido. Seu coração gritava por respostas. Paulo, você precisa me explicar tudo, ela pediu, a voz tremendo. O médico havia saído, mas a urgência da situação parecia inquietar cada canto daquela sala. Eu não soube lidar com a verdade. Não sabia como te dizer. Paulo começou, os olhos marejados. Eu me envolvi naquela noite. Estava na pista e vi tudo. Eu não quis. Não pude acreditar que era meu próprio irmão. Ele hesitou, a expressão de dor estampada em seu rosto. Cala a boca! Daniel interveio bruscamente, o desespero crescendo. Você não pode jogar a culpa em toda a família. O que aconteceu foi horrível o suficiente. Sua voz ecoou pelas paredes brancas, enquanto a bolsa de soro de Gabriel balançava, como se sentisse a tensão. Mas é a verdade! A verdade precisa vir à tona! O pânico de Helena cresceu. Ela não conseguia respirar. A ideia de que todos estavam escondendo algo a angustiava. E por um momento, tudo parecia girar. Ela virou-se rapidamente, buscando o olhar dele. O que mais você sabe? O que está acontecendo com você? A angústia na voz dela era palpável. Ele estava ali, estrategicamente distante, preso em seu corpo. Mas agora, algo estava claramente mudando. Vovó, eu vi quem estava no carro que atingiu a gente. Ele suspirou, como se cada palavra fosse um peso. Era alguém que nunca pensei que estivesse envolvido. Um silêncio profundo tomou conta da sala. Louco! Como eu poderia? Eu não estava nem lá. A negação gritante dele fez o coração de Helena acelerar. Como poderia isso ser verdade? Você estava aqui, você estava lá, Gabriel insistiu, a voz mais forte, um brilho de ferocidade nos olhos. Eu não queria acreditar, mas eu lembro, eu vi seu rosto, o carro, era você, Daniel. O caos irrompeu, olhando para Gabriel, para Daniel. O coração dela disparava. É verdade, você estava lá? O que você fez? A frustração crescia como uma tempestade. Daniel olhou para o chão, a cor desaparecendo do seu rosto. Eu estava na festa. Eu não sabia que tinha que ir embora daquela maneira. Ele começou a gaguejar, as palavras saindo confusas e desesperadas. Helena não queria ouvir. O que poderia ser? Ior? Isso não pode ser real. Sério, fale a verdade, Daniel. O que você está escondendo? A verdade parecia escapar entre seus dedos, como areia, e ela sentiu sua sanidade à beira da ruptura. A porta se abriu de repente e uma enfermeira entrou, ofegante e pálida. Desculpe interromper, mas vocês precisam sair. O estado do paciente está crítico e precisamos de todos fora imediatamente. Ela gesticulou, impiedosa. Gabriel! Helena gritou, o medo sendo um peso insuportável.
A enfermeira os empurrou para fora, mas os olhos de Gabriel ainda estavam fixos em Daniel. Vovó, a verdade sobre a noite é mais sombria. Preciso te contar mais. Não termina aqui. Não termina. As palavras ecoaram na mente dela enquanto as portas se fechavam e a realidade começou a se distorcer. Naquele momento, um grito ecoou pelos corredores. Helena parou. Era um chamado que ressoou pela sala, um som que parecia anunciar algo terrível que ainda estava por vir. O que mais Gabriel sabia? O que mais estava escondido? E Daniel? Ele era mesmo o monstro que todos temiam? As respostas estavam mais longe do que nunca, e Helena se sentiu presa, emaranhada em uma teia de segredos e mentiras. O que mais poderia ser revelado? No fundo do seu ser, uma pergunta martelava insistentemente. Quem ela realmente poderia confiar? O ar estava pesado. Helena estava paralisada. As palavras de Gabriel, a presença de Paulo, tudo se misturava em um caldeirão de desespero. Ela olhou para o filho que tinha perdido. Seu coração gritava por respostas. Paulo, você precisa me explicar tudo. Ela pediu, a voz tremendo. O médico havia saído, mas a urgência da situação parecia inquietar cada canto daquela sala. Eu não soube lidar com a verdade. Não sabia como te dizer. Paulo começou, os olhos marejados. Eu me envolvi naquela noite. Estava na pista e vi tudo. Eu não quis. Não pude acreditar que era meu próprio irmão. Ele hesitou, a expressão de dor estampada em seu rosto. Cala a boca! Daniel interveio bruscamente, o desespero crescendo. Você não pode jogar a culpa em toda a família. O que aconteceu foi horrível o suficiente. Sua voz ecoou pelas paredes brancas, enquanto a bolsa de soro de Gabriel balançava, como se sentisse a tensão. Mas é a verdade. A verdade precisa vir à tona. O pânico de Helena cresceu. A ela não. Conseguia respirar. A ideia de que todos estavam escondendo algo a angustiava. E por um momento, tudo parecia girar. Gabriel! Ela virou-se rapidamente, buscando o olhar dele. O que mais você sabe? O que está acontecendo com você? A angústia na voz dela era palpável. Ele estava ali, estrategicamente distante, preso em seu corpo. Mas agora, algo estava claramente mudando. Vovó, eu vi quem estava no carro que atingiu a gente. Ele suspirou, como se cada palavra fosse um peso. Era alguém que nunca pensei que estivesse envolvido. Um silêncio profundo tomou conta da sala. A tensão era quase visível. Helena cerrou os punhos, esperando. Quem foi? Por favor, você precisa nos dizer. A expressão de Gabriel se contorceu. Foi o Daniel. A revelação pairou no ar como um trovão, quebrando a calma da sala. Eu? Daniel retrucou, histericamente, a confusão dominando seu rosto. Você tá louco? Como eu poderia? Eu não tava nem lá. A negação gritante dele foi o coração de Helena acelerar. Como poderia isso ser verdade? Você estava aqui. Você estava lá. Gabriel insistiu, a voz mais forte, um brilho de ferocidade nos olhos. Eu não queria acreditar, mas eu lembro. Eu vi seu rosto. O carro era você, Daniel. O caos irrompeu.
Helena olhou de Gabriel para Daniel. O coração dela disparava. É verdade? Você estava lá? O que você fez? A frustração crescia como uma tempestade. Daniel olhou para o chão, a cor desaparecendo do seu rosto. Eu estava na festa. Eu não sabia que tinha que ir embora daquela maneira. Ele começou a gaguejar, as palavras saindo confusas e desesperadas. Helena não queria ouvir. O que poderia ser pior? Isso não pode ser real. Sério. Fale a verdade, Daniel. O que você está escondendo? A verdade parecia escapar entre seus dedos como areia. E ela sentiu sua sanidade à beira da ruptura. A porta se abriu de repente e uma enfermeira entrou, ofegante e pálida. Desculpe interromper, mas vocês precisam sair. O estado do paciente está crítico e precisamos de todos fora imediatamente. Ela gesticulou, impiedosa. Gabriel! Helena gritou, o medo sendo um peso insuportável. A enfermeira os empurrou para fora, mas os olhos de Gabriel ainda estavam fixos em Daniel. Vovó, a verdade sobre a noite é mais sombria. Preciso te contar mais. Não termina aqui. Não termina. As palavras ecoaram na mente dela enquanto as portas se fechavam e a realidade começou a se distorcer. Naquele momento, um grito ecoou pelos corredores. Helena parou. Era um chamado que ressoou pela sala. Um som que parecia anunciar algo. Algo terrível que ainda estava por vir. O que mais Gabriel sabia? O que mais estava escondido? E Daniel, ele era mesmo o monstro que todos temiam? A enfermeira, ainda visivelmente preocupada, virou-se para eles e balançou a cabeça. Não é só o estado dele que está em risco. Algo mais acontece no hospital. Algo que envolve todos vocês. A afirmação dela atingiu Helena como um soco no estômago. Que você quer dizer? Perguntou, a voz falhando. A enfermeira respirou fundo, olhando para todo lado, como se temesse ser ouvida. Sinto muito, mas Gabriel não é o único que tem segredos. Há outros pacientes. Há pessoas que não deveriam estar aqui e pessoas que não podem saber o que você sabe. Se vocês não tomarem cuidado, podem todos acabar em perigo. Helena trocou olhares com Paulo e Daniel, os três compreendendo, por um instante, que as revelações sobre o acidente eram apenas o começo. Outros segredos, outras vidas, tudo poderia ruir. Uma sombra havia se estendido sobre a sala, e com isso, novas perguntas começaram a surgir. As palavras de Gabriel, a presença de Paulo, tudo se misturava em um caldeirão de desespero. Ela olhou para o filho que tinha perdido. Seu coração gritava por respostas. Paulo, você precisa me explicar tudo, ela pediu, a voz tremendo. O médico havia saído, mas a urgência da situação parecia inquietar cada canto daquela sala. Eu não soube lidar com a verdade, não sabia como te dizer. Paulo começou, os olhos marejados. Eu me envolvi naquela noite. Estava na pista e vi tudo. Eu não quis, não pude acreditar que era meu próprio irmão. Ele hesitou, a expressão de dor estampada em seu rosto. Cala a boca! Daniel interveio bruscamente, o desespero crescendo.
Você não pode jogar a culpa em toda a família. O que aconteceu foi horrível o suficiente. Sua voz ecoou pelas paredes brancas, enquanto a bolsa de soro de Gabriel balançava, como se sentisse a tensão. Mas é a verdade. A verdade precisa vir à tona. O pânico de Helena cresceu. Ela não conseguia respirar. A ideia de que todos estavam escondendo algo a angustiava e, por um momento, tudo parecia girar. Gabriel. Ela virou-se rapidamente, buscando o olhar dele. O que mais você sabe? O que está acontecendo com você? A angústia na voz dela era palpável. Ele estava ali, estrategicamente distante, preso em seu corpo. Mas agora, algo estava claramente mudando. Vovó, eu vi quem estava no carro que atingiu a gente. Ele suspirou, como se cada palavra fosse um peso. Era alguém que nunca pensei que estivesse envolvido. Um silêncio profundo tomou conta da sala. A tensão era quase visível. Helena cerrou os punhos, esperando. Quem foi? Por favor, você precisa nos dizer. A expressão de Gabriel se contorceu. Foi o Daniel. A revelação pairou no ar como um trovão, quebrando a calma da sala. Eu? Daniel retrucou histericamente, a confusão dominando seu rosto. Você tá louco? Como eu poderia? Eu não tava nem lá! A negação gritante dele fez o coração de Helena acelerar. Como poderia isso ser verdade? Você estava aqui. Você estava lá! Gabriel insistiu, a voz mais forte, um brilho de ferocidade nos olhos. Eu não queria acreditar, mas eu lembro, eu vi seu rosto. O carro era você, Daniel. O caos irrompeu. Helena olhou de Gabriel para Daniel. O coração dela disparava. É verdade? Você estava lá? O que você fez? A frustração crescia como uma tempestade. Daniel olhou para o chão, a cor desaparecendo do seu rosto. Eu estava na festa. Eu não sabia que tinha que ir embora daquela maneira. Ele começou a gaguejar, as palavras saindo confusas e desesperadas. Helena não queria ouvir. O que poderia ser pior? Isso não pode ser real. Sério, fale a verdade, Daniel. O que você está escondendo? A verdade parecia escapar entre seus dedos, como areia. E ela sentiu sua sanidade, à beira da ruptura. A porta se abriu de repente e uma enfermeira entrou, ofegante e pálida. Desculpe interromper, mas vocês precisam sair. O estado do paciente está crítico e precisamos de todos fora imediatamente. Ela gesticulou, impiedosa. Gabriel! Helena gritou, o medo sendo um peso insuportável. A enfermeira os empurrou para fora, mas os olhos de Gabriel ainda estavam fixos em Daniel. Vovó, a verdade sobre a noite é mais sombria. Preciso te contar mais. Não termina aqui. Não termina. As palavras ecoaram na mente dela enquanto as portas se fechavam e a realidade começou a se distorcer. Naquele momento, um grito ecoou pelos corredores. Helena parou. Era um chamado que ressoou pela sala, um som que parecia anunciar algo terrível que ainda estava por vir. A enfermeira, ainda visivelmente preocupada, virou-se para eles e balançou a cabeça. Não é só o estado dele
que está em risco. Algo mais acontece no hospital, algo que envolve todos vocês. A afirmação dela atingiu Helena como um soco no estômago. O que você quer dizer? Perguntou, a voz falhando. O olhar da enfermeira era intenso, carregado de significado, enquanto os braços dela gesticulavam, indicando que o tempo estava passando. Vocês precisam entender. Alguém está tentando abafar isso tudo. A enfermeira continuou, quase em um sussurro. Existem forças aqui, dentro deste hospital, que não querem que a verdade venha à tona. Um calafrio percorreu a espinha de Helena. A tensão cresceu. O que mais estava escondido? Que forças? O que você sabe? E antes que a enfermeira pudesse responder, todas as luzes da sala piscavam. Um barulho estrondoso, como se algo pesado tivesse caído, reverberou pelas paredes. Helena e os outros se entreolharam, o rosto de Paulo branco como papel. Ninguém sabia o que esperar. A enfermeira virou-se abruptamente e saiu correndo. Daniel, nervoso, começou-se a recuar, os olhos arregalados. Precisamos ir agora! Ele puxou Helena e Paulo, mas antes que conseguissem sair, uma figura surgiu no corredor, com uma expressão sombria. Helena reconheceu aquele rosto imediatamente. Era um velho conhecido, alguém que havia sido parte de sua vida e que todos pensavam estar longe. O que você está fazendo aqui, Paulo? A confusão e a raiva se misturaram em sua voz. Você não deveria estar aqui. Mas era outro Paulo, um irmão gêmeo que ninguém sabia que existia. Um segredo enterrado muito mais profundo que todos poderiam imaginar. Surpresa! Ele disse com um sorriso imperturbável. A verdade sempre vem à tona. A sala parecia girar. Helena sentiu um aperto no peito, enquanto a verdade começava a se desdobrar em uma espiral de caos. Era isso que Daniel e Gabriel estavam tentando esconder? Havia mais segredos, mais dores do que ela imaginava. E agora, a revelação de que havia um irmão gêmeo mudou tudo. O que isso significava? Aquele encontro poderia mudar o curso de suas vidas. A confusão tomou conta novamente. Helena não sabia em quem confiar, nem mesmo nos seus próprios sentimentos. As perguntas se acumulavam em sua mente, enquanto a conexão emocional entre eles se tornava um campo de batalha. "O que você quer de nós?" ela gritou, a raiva substituindo temporariamente a confusão. E naquela tensão, Helena percebeu que uma nova tempestade estava prestes a eclodir. O que mais estava escondido? E como isso mudaria suas vidas para sempre? As respostas estavam se aproximando, mas com elas mais dores e segredos estavam prestes a serem revelados. O ar estava pesado. Helena estava paralisada. As palavras de Gabriel, a presença de Paulo, tudo se misturava em um caldeirão de desespero. Ela olhou para o filho que tinha perdido. Seu coração gritava por respostas. "Paulo, você precisa me explicar tudo", ela pediu, a voz tremendo. O médico havia saído, mas a urgência da situação parecia inquietar cada canto daquela sala. "Eu não soube lidar com a verdade. Não sabia como te dizer", Paulo começou, os olhos marejados.
Eu me envolvi naquela noite. Estava na pista e vi tudo. Eu não quis, não pude acreditar que era meu próprio irmão. Ele hesitou, a expressão de dor estampada em seu rosto. Cala a boca! Daniel interveio bruscamente, o desespero crescendo. Você não pode jogar a culpa em toda a família. O que aconteceu? Foi horrível o suficiente. Sua voz ecoou pelas paredes brancas enquanto a bolsa de soro de Gabriel balançava, como se sentisse a tensão. Mas é a verdade. A verdade precisa vir à tona. O pânico de Helena cresceu. Ela não conseguia respirar. A ideia de que todos estavam escondendo algo a angustiava, e por um momento tudo parecia girar. Gabriel! Ela virou-se rapidamente, buscando o olhar dele. O que mais você sabe? O que está acontecendo com você? A angústia na voz dela é apalpável. Ele estava ali, estrategicamente distante, preso em seu corpo. Mas agora, algo estava claramente mudando. Vovó, eu vi quem estava no carro que atingiu a gente. Ele suspirou, como se cada palavra fosse um peso. Era alguém que nunca pensei que estivesse envolvido. Um silêncio profundo tomou conta da sala. A tensão era quase visível. Helena cerrou os punhos, esperando. Quem foi? Por favor, você precisa nos dizer. A expressão de Gabriel se contorceu. Foi o Daniel. A revelação pairou no ar como um trovão, quebrando a calma da sala. Eu? Daniel retrucou, histericamente, a confusão dominando seu rosto. Você está louco. Como eu poderia? Eu não estava nem lá. A negação gritante dele fez o coração de Helena acelerar. Como poderia isso ser verdade? Você estava aqui. Você estava lá. Gabriel insistiu, a voz mais forte, um brilho de ferocidade nos olhos. Eu não queria acreditar, mas eu lembro. Eu vi seu rosto. O carro era você, Daniel. O caos irrompeu. Helena olhou de Gabriel para Daniel. O coração dela disparava. Estava lá? O que você fez? A frustração crescia como uma tempestade. Daniel olhou para o chão, a cor desaparecendo do seu rosto. Eu estava na festa. Eu não sabia que tinha que ir embora daquela maneira. Ele começou a gaguejar, as palavras saindo confusas e desesperadas. Helena não queria ouvir. O que poderia ser pior? Isso não pode ser real. Sério. Fale a verdade, Daniel. O que você está escondendo? A verdade parecia escapar entre seus dedos, como areia, e ela sentiu sua sanidade à beira da ruptura. A porta se abriu de repente, e uma enfermeira entrou, ofegante e pálida. Desculpe interromper, mas vocês precisam sair. O estado do paciente está crítico e precisamos de todos fora imediatamente. Ela gesticulou, impiedosa. Gabriel! Helena gritou, o medo sendo um peso insuportável. A enfermeira os empurrou para fora, mas os olhos de Gabriel ainda estavam fixos em Daniel. Vovó, a verdade sobre a noite é mais sombria. Preciso te contar mais. Não termina aqui. Não termina. As palavras ecoaram na mente dela enquanto as portas se fechavam e a realidade começava a se distorcer. Naquele momento, um grito ecoou pelos corredores. Helena parou. Era um chamado que ressoou pela sala, um som que parecia anunciar algo. Algo terrível que ainda estava por vir.
A enfermeira, ainda visivelmente preocupada, virou-se para eles e balançou a cabeça. Não é só o estado dele que está em risco. Algo mais acontece no hospital. Algo que envolve todos vocês. A afirmação dela atingiu Helena como um soco no estômago. O que você quer? Cícero, perguntou, a voz falhando. O olhar da enfermeira era intenso, carregado de significado, enquanto os braços dela gesticulavam, indicando que o tempo estava passando. Vocês precisam entender, alguém está tentando abafar isso tudo. A enfermeira continuou, quase em um sussurro. Existem forças aqui, dentro deste hospital, que não querem que a verdade venha à tona. Um calafrio percorreu a espinha de Helena. A tensão cresceu. O que mais estava escondido? Que forças? O que você sabe? E antes que a enfermeira pudesse responder, todas as luzes da sala piscavam. Um barulho estrondoso, como se algo pesado tivesse caído, reverberou pelas paredes. Helena e os outros se entreolharam, o rosto de Paulo branco como papel. Ninguém sabia o que esperar. A enfermeira virou-se abruptamente e saiu correndo. Daniel, nervoso, começou a recuar, os olhos arregalados. Precisamos ir agora! Ele puxou Helena e Paulo, mas antes que conseguissem sair, uma figura surgiu no corredor, com uma expressão sombria. Helena reconheceu aquele rosto imediatamente. Era um velho conhecido, alguém que havia sido parte de sua vida e que todos pensavam estar longe. Não, não pode ser você! Helena gritou com horror ao ver Lucas, o antigo namorado de sua irmã, que tinha sumido há vários anos. A presença dele ali significava tudo menos boas notícias. Surpresa, ele disse com um sorriso imperturbável. A verdade sempre vem à tona. E com isso, Lucas tirou uma faca do bolso, mostrando-a para todos. Se vocês não se calarem, não terão nem tempo para se despedir do Gabriel. A tensão se intensificou. O estômago de Helena se revirou. Era surreal. O que Lucas queria? Você não pode fazer isso! Gritou Daniel, a voz quebrando de medo. Ah, mas eu posso, e vou, se precisar. Lucas se aproximou, olhando fixamente para Helena. Vocês descobriram mais do que deveriam. Isso não é sobre vocês. É sobre proteger a mãe de vocês. O segredo precisa morrer aqui. As palavras cortaram o ar. Helena estava paralisada. O que ele queria dizer? A verdade sobre a mãe? Sobre Gabriel? Um nó se formou na garganta dela. E ela não sabia se chorar ou lutar. Não! Você não pode nos ameaçar assim! Helena tentou se impor, mas suas mãos tremiam. Você está louco! A sala ficou em silêncio. A única coisa que se ouvia era a respiração ofegante de todos. Lucas começou a se mover, cercando-os. Eu não sou um monstro aqui. Vocês não têm ideia do que estão prestes a descobrir. E é melhor que não descubram, se não quiserem ver seus segredos desmoronarem. A tensão estava em choque. O que significava essa ameaça? O que ele sabia? E a verdade que estava escondida, o que realmente significava? Helena olhou desesperada para Gabriel, que estava à beira de desmaiar. As respostas estavam se afastando deles, e Lucas parecia prestes a destruir tudo. O que mais estava escondido? Quais segredos eram tão devastadores que podiam justificar a presença dele ali? O futuro deles parecia mais obscuro do que nunca.
E havia algo muito maior em jogo. Algo que poderia mudar a vida de todos para sempre. A sala estava tensa. O olhar de Helena fixou em Lucas, a faca brilhando sob a luz fria do hospital. Sentiu que o chão sumia sob seus pés. O que você quer de nós? A voz saiu como um sussurro trêmulo, mas dentro dela um furacão de emoções se formava. Medo, confusão, raiva. Eu apenas quero proteger a verdade. Lucas respondeu, aproximando-se. O sorriso dele era perturbador. Vocês não sabem sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Chega! Não vamos nos calar! Daniel gritou, sua voz ecoando pela sala, mas só fez Lucas sorrir mais. Você não faz ideia do que está pedindo, Daniel. A tensão aumentava. As sombras dançavam nas paredes. Helena estava na beira de um colapso. Lucas, você tem que nos dizer o que aconteceu realmente. O que você sabe sobre o acidente? Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela. O acidente não foi um acidente. E a verdade pode destruir tudo o que pensam saber. Helena sentiu o queixo tremer. Algo em suas palavras parecia pesar como uma tonelada. Lucas fez um movimento repentino, apontando a faca na direção de Gabriel. Um grito involuntário escapuliu de Helena. Não faça isso! Mas ele só riu. A expressão dele proposta a preparar o palco para uma revelação bombástica. Gabriel, você não é quem você pensa que é, ele disse. A voz baixa e pesada de segredos. Você é mais especial do que imagina. E eu sou a razão do que aconteceu com você. Helena congelou. O que você está dizendo? Como pode? As palavras saíram em um fluxo confuso. O corpo de Gabriel tremia na cama. Seu rosto pálido, olhos arregalados. Ele balançou a cabeça, tentando entender. São muitas coisas que você não sabe, Helena. Lucas continuou, andando agora com calma. A noite do acidente, havia mais pessoas envolvidas, pior do que você pode imaginar. Você está mentindo, gritou Daniel, desesperado. Mas Helena sabia que ele estava perdendo o controle. Você sempre foi um mentiroso. Ah, mas eu não estou mentindo, Lucas respondeu, rindo sarcasticamente. Você, Daniel, somos. Simplesmente não quer ouvir a verdade. E foi nesse instante que a porta do hospital se abriu abruptamente. Um homem parou na entrada, esbaforido. Helena não o reconheceu imediatamente, mas quando os olhos dele se encontraram com Gabriel, a sala pareceu congelar. Ele estava ali, um rosto perdido no tempo. Gabriel, você precisa saber. Sou eu. Sou seu pai. O murmúrio na sala foi ensurdecedor. Helena ficou paralisada. O peso dessas palavras caiu como um trovão. Pai! Ela sussurrou. Não podia ser. Gabriel era filho de Paulo, não deste homem. O choque foi uma onda que a derrubou. Gabriel, ainda confuso, olhou entre os dois homens. Você é meu pai? A confusão em sua voz era clara, um misto de esperança e medo. Sim, e há muito o que explicar. Sobre a noite do acidente, sobre o que realmente aconteceu, ele disse, se aproximando lentamente.
A faca de Lucas tremia agora em suas mãos. Lucas estava pálido, mas o brilho traiçoeiro em seus olhos não desaparecia. Não acredite nele. Ele só quer te usar. A verdade que ele trará pode destruí-lo. Todos temos que ficar juntos. Você não pode deixar que... Ele desvia você do caminho. Helena se sentia perdida, o queixo caindo. O que está acontecendo? É verdade? Olhar para Gabriel era como ver seu mundo virar de cabeça para baixo. Havia segredos sobre a família que estavam começando a transformar tudo. E naquele instante, uma sirene soou ao fundo, cortando a tensão como uma faca quente na manteiga. A sala de emergência estava sendo invadida por equipe de segurança. Daniel, Paulo e Helena trocaram olhares confusos enquanto Lucas recuava, puxando Gabriel com ele. Se você souber a verdade, vai querer sair daqui. A cena se desenrolava em um frenesi de gritos e pedidos de ordem. Helena sabia que qualquer passo errado poderia colocar todos em perigo. Mas a única certeza que tinha agora era que o desfecho dessa história estava mudando radicalmente. A verdade, que poderia levá-los à salvação, também poderia ser a queda deles. E a única pergunta que pairava na mente dela era: até onde eles iriam para proteger seus segredos? O cenário virou um caos. Helena estava paralisada, presa entre a revelação do pai de Gabriel e a ameaça de Lucas. Você é quem? Gritou, ainda tentando processar tudo. O pânico tomou conta da sala. Daniel, aculando-se ao lado de Gabriel, olhava a cena se desenrolar com a expressão de quem estava prestes a desmoronar. Eu sou seu pai, o homem repetiu, a voz embargada pela emoção, e estou aqui para proteger você, não importa o que aconteça. O choque no rosto de Gabriel era visível. O coração de Helena batia forte. Sentia que tudo poderia desmoronar. Esse é o seu pai? Como posso acreditar em você? Daniel desafiou. A voz tremia de revolta. Após tudo isso? Porque a verdade está em jogo. Lucas interrompeu, brandindo a faca com impaciência. Vissos todos têm que entender que nada disso seria revelado se não fosse necessário. Você só quer proteger a si mesmo, Helena gritou, a raiva explodindo. Como pode dizer que está aqui para ajudar? As luzes começaram a piscar novamente e o alarme de segurança soou, enchendo o ar com um sentido de urgência. A enfermeira voltou, pálida como um fantasma, olhando de um para o outro. Precisamos de todos vocês fora, agora! A tensão era palpável. O olhar de Gabriel buscava a mãe, como se quisesse se aninhar no amor dela e na segurança que sempre sentiu, mas a verdade os envolvia em um turbilhão. Mãe, quem eu sou? O que realmente está acontecendo? Ele murmurou, os olhos cheios de desespero. Gabriel, por favor. Ela se virou para ele, a dor no coração quase insuportável. Você é minha luz e sempre será. Mas a voz dela esmorecia, sentindo a sombra da verdade pesando sobre eles. Lucas olhou para cada um deles, olhos derretidos, em uma mistura de dor e desespero. Não deixem que isso destrua vocês. A verdade pode ser um fardo pesado, mas vale a pena carregá-lo. Antes que alguém pudesse responder,
A segurança do hospital invadiu a sala. Agentes de segurança em trajes azuis iluminados pela luz fluorescente. Todos para fora, agora! A situação se tornou perigosa. Um deles gritou, e o desespero tomou conta da sala novamente. Helena agarrou o braço de Gabriel, puxando-o em direção à porta. Mas Daniel hesitou. Não podemos deixar o que está acontecendo aqui sem resposta. A revolta queimava em seu peito, mas um dos seguranças se aproximou rapidamente. Vocês têm que ir. Não há tempo para discutir, exclamou um segurança. Mas, e a verdade? Helena questionou enquanto tentava bolar um plano. Veremos a verdade, Helena. Lucas a interrompeu com um tom sinistro. Só não pense que será fácil de aceitar. A sala se encheu de uma nova tensão enquanto todos foram levados para fora. Helena olhou para Gabriel, que parecia desolado. O futuro deles era incerto, mas dentro dela ainda havia um fio de esperança. O amor deles poderia suportar tudo isso. As sirenes ecoavam. Do lado de fora, e Helena respirou fundo, sabendo que a luta estava apenas começando. As sombras do passado estavam cercando, mas ela não ia deixar que a escuridão prevalecesse. Nós vamos nos entender, sussurrou para Gabriel, enquanto puxava para um lado seguro. Ela sabia que precisavam de um novo começo. A verdade estava adiante. E não importa o quão difícil fosse, eles enfrentariam juntos. E com isso, fica a mensagem. Gente, você precisa se inscrever agora. Não perca as histórias que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para ajudar o canal a crescer. Sua interação faz toda a diferença para a gente. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Comente abaixo suas reações e teorias. Vamos juntos nessa jornada.